é importante você ter clareza da importância da palavra profética. E você também saber que existem coisas e pessoas que querem te distrair da palavra profética. Por isso que tem o capítulo 2 de 2 Pedro, que fala dos falsos mestres, falsos profetas. Aí diz assim, versículo 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então essas pessoas que fazem isso no meio do povo de Deus, eles fazem isso de forma dissimulada, é camuflado. Só que eles estão trazendo para si mesmos repentina destruição. Eu não estou preocupado com essas pessoas, mas eu estou preocupado comigo e com você aqui. Nós temos que permanecer firmes na palavra profética. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Olha o caminho da verdade aí. Difamado, caluniado. Vocês já ouviram alguém falar mal da palavra? Das práticas que o Senhor tem nos conduzido a andar nelas? A colocá-las, aplicá-las no nosso dia a dia? Então, muita difamação, muita calúnia. Porque a intenção é nos distrair do caminho da verdade. Nos tirar do caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então o Senhor já tem uma sentença para esse grupo de pessoas. Quanto a nós, irmãos, vamos permanecer firmes na palavra, nesse caminho reto. Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E seduzindo as cinzas da cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Muito bem, irmãos. Do versículo 4 até o versículo 8, aqui nós vemos, versículo 1 até o versículo 3 fala dos falsos mestres, depois do 4 ao 8, ele compara essas pessoas com aquela época ainda dos anjos que caíram, que se rebelaram contra Deus. Vocês percebem que a natureza é a mesma desde o início, não muda. E da época da situação de Noé também, que o Senhor preservou Noé por meio da construção da arca, que foram salvos ele, mais a sua família. 7 pessoas, 8 pessoas foram salvas ali. Mas, irmãos, aquela situação conturbada é muito parecida com aquela situação dos anjos lá que se rebelaram. Você vê que a essência é a mesma? A rebelião, a desobediência, a insubordinação. Então, é isso, irmãos, é uma coisa maligna. E nós temos que fugir dessa situação maligna. Cuidado com a rebelião. Por isso que o Senhor tem ajudado nossas crianças, nossos pré-adolescentes e adolescentes, a obedecer os pais. É outra esfera, é outra cultura. Obedecer os professores na escola, cuidar com trato de justiça com seus coleguinhas. Os irmãos na igreja respeitar as pessoas, os mais velhos, os líderes. Tudo isso, irmãos, faz parte de uma cultura celestial. Na verdade, o ser humano normal devia ser assim. Só que o mundo, irmãos, ele foi degradando. Hoje é uma insubordinação total, é uma rebelião total. E as pessoas não ficam nem vermelhas, não têm nem vergonha de serem como são. Muito bem. Aí o versículo 10 fala assim: especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Está vendo? Está vendo aqui?
atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, aqui, essa palavra brutos e irracionais, irmãos, é animais irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Lá em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, irmãos, o Senhor mais uma vez vai nos ajudar a ver a diferença de um animal para um ser humano. Qual a diferença? O que diferencia um animal de um ser humano? É a consciência. O ser humano tem o espírito. E no espírito tem a consciência, que governa o homem. Dá sensibilidade para o homem.